alegria para a Fundação Montessori de Filosofia recebê-los. Pedimos que todos desliguem os celulares para desfrutarem ainda mais desse momento a ser vivido hoje. Na oportunidade, todos poderão assistir uma palestra proferida pelo professor e estudante de Logosofia, André Gabriel Ferreira Calaça da Costa. O tema será Pedagogia Logosófica, onde serão trazidos muitos aspectos que ele vive na educação infantil, podendo colaborar na escola, e também alguns elementos que ele aplica na vida dele. Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos. Para mim, e com certeza para toda instituição logosófica, é uma grande alegria receber cada convidado aqui presente. O tema da palestra de hoje, como já foi dito, é a pedagogia logosófica. E muitos de vocês que aceitaram esse convite de estar aqui hoje devem estar se perguntando, afinal, o que é logosofia? Logosofia é uma ciência e também cultura. Ciência porque possui um método próprio, original, que quando aplicado à vida, conduz o homem ao conhecimento de si mesmo. E cultura porque é uma nova forma de sentir e conceber a vida. Os estudantes de logosofia aprendem novos conceitos sobre a vida, o ser humano, o Criador e o universo. E a pedagogia logosófica é praticamente a própria logosofia, porque está fundamentada nessa ciência e cultura. Então, para tratar um tema tão vasto, pensei em trazer aqui hoje algumas vivências e experiências que eu tive com a aplicação da pedagogia logosófica, algumas reflexões que me fiz ao longo desse período de estudo e alguns ensinamentos do autor da logosofia que me ajudaram e ajudam muito. Mas para iniciar essa palestra, gostaria de fazer uma pergunta para refletirmos. O quanto os seres humanos evoluíram nesse último milênio? O quanto os seres humanos evoluíram nesse último milênio? Logicamente, vamos pensar que evoluímos muito. Hoje vivemos em média 3 vezes mais que há 1000 anos atrás. Podemos nos comunicar instantaneamente com qualquer pessoa pelo mundo. Viajamos e nos deslocamos de carros e aviões. Temos internet e uma infinidade de tecnologias e descobertas que nos proporcionam maior praticidade, conforto e uma melhor qualidade de vida. Hoje, com o avanço exponencial da tecnologia, já falamos em inteligência artificial, realidade virtual aumentada, cidades inteligentes, impressoras 3D, carros voadores, viagens a outros planetas e muitas outras coisas que nem mesmo podemos prever. Mas o que percebemos em toda essa evolução? O que percebemos em toda essa evolução? É uma evolução totalmente voltada para a vida física do ser, para atender suas necessidades físicas e biológicas. E o ser humano em sua conformação psicológica, mental e espiritual? O quanto evoluiu? Em quais aspectos dessa conformação psicológica, mental e espiritual temos consciência que o ser humano evoluiu nos últimos séculos? Hoje, o número de doenças mentais cresce enormemente pelo mundo. O número de casos de depressão nos últimos 10 anos aumentou em 20%, aproximadamente. O Brasil é recordista em transtorno de ansiedade. Aproximadamente 10% da população sofre com o problema. Hoje,
ainda muitos seres humanos sofrem com ideologias extremistas e crenças absurdas pelo mundo. Até hoje, não se tem respostas para satisfazer inquietudes que acompanham os seres humanos há milênios. De onde viemos, para onde vamos, quem somos, se existe um Criador, como esse Criador se manifesta, dentre muitas outras inquietudes. Hoje, devido à ausência de conhecimento sobre esse mundo interno maravilhoso que o ser humano possui, milhões de seres humanos ainda sofrem por não conseguir conviver bem com seus afetos, com seus familiares, amigos, vizinhos e principalmente consigo mesmo. Hoje, não me parece que o nível ético e moral esteja muito melhor do que nos últimos séculos. Senhores, todos querem, é muito comum, um carro bonito, uma casa nova, viajar pelo mundo, roupas bonitas, novos aparatos eletrônicos. Eu não vejo nenhum problema em querer isso. Mas já não é tão comum ver pessoas querendo ser mais tolerantes, mais sensatas, mais bondosas, mais altruístas, mais modestas, mais afetuosas. E quando encontramos essas pessoas que querem cultivar esses valores de ordem superior, geralmente não sabem como. Ou talvez nem saibam que seja possível cultivá-los. Afinal, o dito popular, pau que nasce torto, morre torto, encerra um pensamento que muitos levam consigo, às vezes sem saber, mas levam. Geralmente em discussões entre afetos, é comum escutarmos as expressões: eu sou assim, mas eu sou assim, você deve aceitar a forma como eu sou, Deus me fez assim, como se não pudesse mudar suas modalidades. Não é mesmo? Já escutaram essas expressões? Todos nós temos dentro um ser interno que precisa ser aperfeiçoado. O autor da logosofia, Carlos Bernardo Gonzalez Pecote, escreveu no último livro que publicou, Curso de Iniciação Logosófica, o seguinte: estamos em condições de assegurar, com a autoridade que nos é conferida, pela própria obra que vamos desenvolvendo, bem como pelos testemunhos vivos, surgidos de inumeráveis experiências levadas a bom termo, que os gozos estéticos que se experimentam ao sentir-se cada um dono de recursos internos que superam tudo que foi imaginado sobre uma vida melhor, são infinitamente mais densos que aquele que os gozos materiais podem oferecer, inclusive os afagos e satisfações pessoais que só duram um instante. Em 1930, o autor da logosofia, conhecido no mundo do pensamento como Raul Sol, criou uma escola para possibilitar ao homem a conhecer e aperfeiçoar esse ser interno, por possibilitando viver uma nova vida, mais ampla e fecunda. E nessa nova vida, após conseguir superar as nossas primeiras condições, após conseguir superar as nossas primeiras dificuldades, devemos ajudar os demais a se aperfeiçoarem também e a viverem uma nova vida. E dessa ciência, com grande projeção humanística, que une o conhecimento e o afeto, surge a pedagogia logosófica, que tem como indivíduo o ser humano de 1 mês a 100 anos. Ainda no livro Curso de Iniciação Logosófica, o autor ensina o seguinte: subentender-se-á que é a juventude, em primeiro lugar, que esses conhecimentos devem interessar, por achar-se em plena etapa de formação mental, psicológica e espiritual. Entretanto, pais, responsáveis e professores deverão contribuir com suas luzes para mostrar-lhes as vantagens dessa autêntica investigação interna, destinada a aperfeiçoar o homem e fazer que renasça nele a confiança em si mesmo. A pedagogia logosófica é uma via de mão dupla, onde o docente pode realizar um processo de evolução consciente e o aluno um processo de superação. Antes de ensinar, é necessário ter aprendido.
na logosofia aprendemos que a arte de ensinar consiste em começar ensinando a si mesmo. A arte de ensinar consiste em começar ensinando a si mesmo. Para ensinar para uma criança, por exemplo, sobre como ser mais paciente, como ser mais generosa, ou como ser mais obediente, o docente, para fazer de forma eloquente, precisa e clara, tem que dar o exemplo. Tem que ter conseguido conscientemente alcançar parte desses valores e virtudes que se quer ensinar. O autor da logosofia ensina, e acredito que todos podem experimentar, se já não experimentaram, que o ensinamento moral, não avalizado com o exemplo de quem o dita, obra na alma de quem o recebe em sentido contrário. A logosofia, como disse, é considerado uma cultura, uma nova cultura. Mas o que forma uma cultura? Uma cultura se forma a partir dos conceitos que se cultivam. Nós, seres humanos, temos dentro uma série de conceitos e valores, alguns herdados dos nossos pais, outros dos nossos familiares e amigos que tivemos a oportunidade de conviver, das notícias e programas que assistimos e ainda da cidade e do país que vivemos. Interessante, acredito que seja comum, não realizamos uma revisão desses conceitos. Talvez nunca paramos um momento e analisamos se esse ou aquele conceito que tínhamos estava correto. Ou talvez nem mesmo sabemos ao certo os conceitos que temos. Como eu já mencionei hoje, a logosofia apresenta uma série de novos conceitos sobre a vida, o ser humano, o Criador e o universo. E a pedagogia logosófica se aplica através do cultivo que se realiza desses conceitos, desses novos conceitos. Por exemplo, qual o conceito temos sobre pensamento? O que é um pensamento? Vamos fazer o seguinte, para essa palestra ficar um pouco mais interativa, pensei em selecionar um convidado para vir aqui na frente, trazer em 2 minutos o conceito que tem sobre pensamento. Pensei em fazer um sorteio. O que vocês acham? 2 minutos. Estou brincando. Esse movimento foi só uma experiência coletiva para vocês. Nessa experiência, perceberam algo? Passou algo internamente? Passou? Não passou? Será que surgiram alguns pensamentos na mente de vocês? Esses pensamentos eram positivos ou negativos? Surgiram dependente ou independente da vontade? O autor da logosofia define que os pensamentos são entidades psicológicas autônomas que se geram na mente, na qual se desenvolvem e podem alcançar vida própria, que podem se reproduzir e ter atividade dependente ou independente da vontade do indivíduo. Os pensamentos passam facilmente de uma mente a outra, e são eles os responsáveis por nossas atuações e condutas. Aprendemos na logosofia que a vida é um espelho onde se reflete o que o ser pensa e faz, ou que os pensamentos próprios ou alheios o levam a fazer. Em um período atrás, estava dando aula de estatística no curso de engenharia civil em uma universidade aqui de Belo Horizonte. E aí, em determinado dia, tinha começado a aula, e após uns 40 minutos, chegou um aluno atrasado, abriu a porta e entrou cheio de graça. E aí a turma inteira começou a rir. E após todos rirem, eu fiz algumas reflexões
e continuei com a aula. Um dia depois, eu vim dar aula aqui na Escola Logosófica. Uma vez por semana, eu dou aula aqui na Escola Logosófica de movimento. E aí peguei as crianças de 3 a 4 anos, levei para a quadra e fiz um círculo para a gente começar a fazer alguns movimentos corporais. E aí uma criança se jogou no chão, fazendo gracinha também, esperando que os demais amiguinhos se jogassem também no chão e rissem dele. Geralmente esse aluno fazia isso, e os amiguinhos se jogavam no chão também e ficavam rindo da gracinha dele. Mas nesse dia, antes de eu falar qualquer coisa, os outros alunos falaram: professor, viu? Eu não segui o pensamento do amiguinho. Confrontar essas duas experiências me fez refletir e pensar muito. Nas crianças, é muito perceptível esse movimento dos pensamentos. Muitas vezes, quando uma criança começa a chorar, as outras choram também. Quando uma criança fala algo, todas as demais repetem. Se uma vem correndo dar um abraço no professor, todas vêm correndo para dar também. Como pai e docente, presencio diariamente essas experiências. E nos adultos, observamos isso? Observamos também, não é? Quantas vezes em uma fila de caixa ou banco, quando um começa a reclamar, todos começam a reclamar também? Ou no trânsito, quando alguém buzina, todos começam a buzinar? Ou a gente encontra alguém que está se queixando da vida, consentimos, começamos a nos queixar também? Não é assim? Experimentam isso? Já observaram? Em um ensinamento que está no livro Logosofia, Ciência e Método, temos o seguinte: os pensamentos, apesar de sua imaterialidade, são tão visíveis e tangíveis como se fossem de natureza corpórea, já que, se é possível ver com os olhos e palpar com as mãos físicas a um ser ou objeto dessa última manifestação, os pensamentos podem ser vistos com os olhos da inteligência e palpados com as mãos do entendimento, capazes de comprovar plenamente sua realidade subjetiva. E com a pedagogia logosófica, as crianças e os adultos vão aprendendo a entender e observar essa realidade imaterial dos pensamentos. E assim começamos a apalpar esse mundo mental que nos rodeia, interpenetra e influi poderosamente em nossas vidas. Trabalhamos com as crianças, aqui na escola, a imagem da casinha mental. Na nossa casa física, não deixamos entrar qualquer pessoa. Não abrimos a porta para quem não conhecemos. Não é assim? Quando criança, é comum recebermos essa orientação. E o mesmo deve ocorrer na nossa casa mental. Não podemos deixar entrar qualquer pensamento. Ensinamos para as crianças que essa casinha mental deve se tornar uma fortaleza. A gente deve colocar um soldado bem forte na porta, que diz não para os pensamentos feios. Outro conceito interessante é sobre o ato de observar. Ou seja, sobre a observação feita nas 1000 oportunidades que diariamente se apresentam ao nosso olhar e juízo. Em um artigo intitulado A Logosofia como a Ciência da Observação, o autor diz logo no início o seguinte: poder-se-á dizer que é tendência geral observar para criticar, ou para apontar defeitos, esgrimindo constantemente a ironia sutil que se esboça no rosto ao descobrir no semelhante as falhas ou imperfeições de seu caráter ou procedimento. As observações que fazemos sobre os demais, isso o autor, um pouco mais à frente do artigo, ele continua. As observações que fazemos sobre os demais devem servir à própria razão e contribuir inexoravelmente para o melhoramento individual, pois da observação justa e inteligente, cuja capacidade para corrigir os defeitos próprios, assim, cada semelhante se converterá num espelho no qual cada um verá projetada a sua imagem. Geralmente, observamos somente para o externo.
Apontamos os dedos para os demais e esquecemos que ficam 3 dedos, geralmente, apontando para a gente. Na logosofia, temos uma atividade que se chama divisão de menores, onde trabalhamos com as crianças esses conceitos logosóficos. E no primeiro ano que eu estava colaborando nessa atividade, estava eu, uma outra docente, e crianças de 7 a 10 anos, realizando uma série de atividades. E aí, de repente, uma criança se aproximou da docente e disse: professora, olha o que aquele amiguinho está fazendo. E a professora disse para ele: e você, o que já fez para ajudá-lo? Senhores, essa experiência me ajudou e me ajuda muito. Quantas vezes hoje, quando vou falar mal de alguém, não me vem a imagem dessa experiência de forma clara na mente? E eu me pergunto: o que eu já fiz para ajudá-lo? É muito interessante essa reflexão, porque a gente tira a mirada do outro e volta ela para nós mesmos. Nessa experiência, há outro conceito logosófico muito importante, que é o afeto. Ao fazer esse movimento de voltar para nós mesmos, buscando o que já fizemos para ajudar aquele ser, estabelecemos uma relação entre as deficiências dele com a nossa. Nos colocamos no lugar dele e de todo esse movimento interno criamos uma disposição maior à tolerância e auspiciamos o afeto. O afeto, do ponto de vista logosófico, é o princípio fixador das relações humanas. É a parte do amor feito consciência. Eu vivi uma experiência muito interessante no meu trabalho. Certo dia estava na empresa de trabalho, esperando um cliente para apresentar um trabalho que a nossa equipe tinha desenvolvido para ele. E aí o cliente chegou, foi até a porta para abrir a porta para recebê-lo, e antes de eu dar bom dia, ele já começou a se queixar que a empresa estava mal localizada. Que ele tinha parado o carro muito longe, que não tinha nenhum estacionamento perto. E aí, naquele momento, eu levei na brincadeira, convidei ele para a sala de reunião e lhe ofereci um café. E quando eu ofereci o café para ele, ele começou a se queixar que o café estava que a xícara estava sem pires. E que o adoçante que a gente estava usando era muito ruim. E aí, nesse momento, me veio uma série de reações internas, me veio uma série de pensamentos. E aí eu me contive e comecei a apresentar o trabalho para ele. E nesse momento eu me coloquei no lugar daquele ser. E eu percebi o tanto que aquele ser deveria sofrer. Que ele deveria ter muitos problemas de convivência, que ele deveria ter muita dificuldade de se relacionar com as pessoas, com seus afetos, que deveria ter poucos amigos. E aí foi interessante que, à medida que eu fui fazendo essas reflexões, as reações internas, elas iam passando. E aí foi muito interessante que eu consegui terminar o trabalho, apresentei o trabalho, e o cliente foi embora. E hoje ele é um grande cliente da empresa. Nos indica e até me considera como um amigo. Me manda mensagem. Essa experiência pode ser experimentada em muitas situações, tanto nos adultos como nas crianças. Quantas vezes já falei com meu filho e com os alunos: e se fosse você no lugar dele, iria gostar? O que iria sentir? Ia ficar feliz ou triste? Quando me vem falar mal de algum amiguinho, geralmente estimulo a ajudar esse amiguinho. E se fosse você no lugar dele, o que gostaria que fizesse para te ajudar? Quando fazemos essas reflexões com as crianças de forma oportuna e eloquente, os resultados são incríveis. Um conceito que aprendi com a logosofia e é muito trabalhado na pedagogia logosófica é o conceito de gratidão. Na logosofia vamos assimilando que o conceito de gratidão não se encerra em uma única palavra ou frase, geralmente muito obrigado. Que a gratidão se cultiva recordando o bem recebido. Uma vez fui visitar um afeto
que já tinha uma idade mais avançada e que tinha quebrado a perna. E ainda não tinha conseguido voltar a andar normalmente. E aí, quando cheguei no quarto, tinha outros seres visitando também esse afeto. E passou poucos minutos, ela começou a se queixar de toda aquela situação. E aí, então, eu fiz a seguinte reflexão com ela. Eu falei, com certeza nessa sala, você é que mais tempo viveu. E com certeza deve ter muitos momentos bons para recordar. E aí, nesse momento, ela pegou, abriu a mesinha de cabeceira, a gavetinha dela, pegou um diário, e aí recordou do momento que ela conheceu o noivo dela, do dia que ela casou, quando ela comprou sua casa, primeira casa. E aí foi muito interessante que a fisionomia dela mudou, o ambiente do quarto mudou, e todos estavam felizes naquele momento. O autor ensina, em um artigo sobre a gratidão, o seguinte: se cada um buscasse dentro de si a recordação das horas felizes e de tudo que foi motivo de ventura, muito seguramente encontraria mais de uma razão para deleitar o espírito nessa revivência de imagens queridas. Para o bem recebido, provenha esse de nossos semelhantes, de animais ou de coisas que rodearam ou rodeiam a nossa existência, devemos guardar uma consciente gratidão. E um pouco mais à frente nesse artigo, o autor continua: a gratidão consciente não necessita de expressões externas e contribui para fazer ditosa a existência, porque mediante ela se acaricia intimamente a recordação, identificando-a com a vida. Como não guardar gratidão a tudo aquilo que cooperou para tornar mais feliz, mais fácil e feliz o transcorrer dos dias? Deter por um instante, pois, os pensamentos naqueles que nos proporcionaram bem é render-lhes uma justa homenagem, na qual a alma jamais se arrepende, especialmente porque nesses instantes a própria vida parece adquirir outro conteúdo, e o ser, como se uma força titânica, sublime e cheia de ternura impulsionasse, sente-se disposto a ser mais bondoso e melhor. Dentro da pedagogia logosófica, uma técnica de ensino que usamos muito aqui na escola é a analogia e o uso de imagens mentais. Por exemplo, usamos muito com as crianças a imagem da árvore e do arbusto para trabalhar sobre o conceito de gratidão. Nessa imagem, mostramos para as crianças que geralmente a árvore nasce debaixo de um arbusto e que esse arbusto protege a árvore do sol forte com sua folhagem, dos ventos fortes e dos outros intempéries da natureza. E que depois essa árvore vai crescendo, vira uma árvore frondosa e começa a proteger esse arbusto. E que o mesmo acontece com os nossos pais, que inicialmente cuidam de nós, nos dá toda a atenção, afeto, carinho, e que depois seremos nós que cuidaremos deles. A pedagogia logosófica é repleta de imagens como essa, que oferece para as crianças de 1 mês a 100 anos estímulos reais e positivos, para formarem dentro de si conceitos e valores de uma outra hierarquia. Estímulos reais e positivos é uma outra técnica da pedagogia logosófica. É muito comum em nossa cultura, por exemplo, estimular e valorizar muito os heróis das histórias de quadrinhos, os heróis de filmes de Hollywood. Temos uma série deles: o Batman, Super-Homem, Homem-Aranha, Homem de Ferro e muitos outros heróis. Não tenho nada contra esses heróis, mas pensando melhor, será que talvez não seria mais construtivo para a formação do caráter de uma criança estimular que existem heróis desconhecidos e reais? Aqueles heróis que honram o gênero humano e que, por sua ação humanitária, viverá para sempre na recordação dos demais? Aquele herói que supera diariamente a si mesmo e
que pode cultivar muitos superpoderes de verdade, como a paciência, a tolerância, a inteligência e o afeto? Aquele herói que consegue identificar e selecionar seus pensamentos, modificar sua conduta, qual dos dois é mais edificante? O valor que os estímulos possuem na formação do caráter das crianças é muito grande. Por isso temos que usar esses estímulos com muita inteligência. Gostaria de trazer só mais um conceito da pedagogia logosófica. O conceito de estudo. A palavra estudo tem um significado especial. Estudo. Antes de estudar a logosofia, embora fosse considerado um menino estudioso pelos familiares, não era tão prazeroso assim estudar. Como eu era razoavelmente responsável, estudava para passar de série na escola, para passar no vestibular e depois para passar nas disciplinas da faculdade. Tinha um conceito que precisava estudar para conseguir um bom emprego, ter uma vida digna. Mas com esse conceito e com os valores que eu tinha, eu não conseguia me entregar ao estudo com gosto, alegria e entusiasmo. Me recordo que quando comecei a colaborar aqui na escola, participei de uma rodinha com as crianças e a professora fez uma reflexão com eles, perguntou para eles: o que vocês vêm fazer na escola? E uma criança de 3 anos, de 3 a 4 anos, respondeu: venho aprender a fazer as atividades com gosto e alegria. E aí, nesse momento, fiquei pensando: imagina se eu, desde os 3 anos, conseguisse me entregar ao estudo com gosto, alegria e entusiasmo. Seria o mesmo que sou hoje? Cultivamos nesse ambiente de respeito e afeto o valor pelo estudo, pelo conhecimento. O autor da logosofia casou, teve um filho, e após falecer fizeram um livro com algumas cartas do autor para o filho. Em uma dessas cartas, o autor escreveu o seguinte: estude muito e predisponha seu ânimo de forma que o estudo chegue a seduzi-lo tanto que você se entregue a ele com alegria. Mas não interprete o que lhe digo como se devesse dedicar-se unicamente ao que os livros ensinam. Não, o estudo terá de seguir em você um processo de atividade intelectiva permanente, derivado da observação, que você poderá exercitar em todo momento e nos ambientes que frequentar. Sua vida será, pois, motivo constante de estudo. Logo compreenderá que não há estudo mais belo. Senhores, quando a vida se torna motivo de estudo, tudo que está ao nosso redor vira estímulo. Tudo que está ao nosso redor vira motivo de interesse. Tudo vira motivo de observação e análise. Mas por que isso ocorre? Quando estamos em um quarto escuro, não conseguimos enxergar nada, não é mesmo? Mas à medida que vai ingressando luz, vamos percebendo tudo que há nesse quarto. E então vai surgindo interesse. O interesse de ver essas coisas, de estudá-las e valorizá-las. Antes, sem haver luz, não havia interesse. O conhecimento é luz. E à medida que vamos iluminando nossa mente, vamos capacitando nossos olhos para ver. E vai surgindo interesse por tudo. Tudo vira motivo de estímulo, de análise, de observação e estudo. Os fatos não passam mais desapercebidos ao entendimento. A logosofia tem 7 grandes objetivos. E um deles é o desenvolvimento e o domínio profundo das funções de estudar, de aprender, de ensinar, de pensar e de realizar. Conquistar o domínio profundo dessas funções é algo muito grande. Mas à medida que a gente vai conseguindo dar um passo, cada partícula que conseguimos aperfeiçoar conscientemente dessas funções, ou de qualquer outra parte desse vasto mundo interno que temos, sentimos uma grande alegria. Uma alegria interna, aquela que não é passageira e fugaz.
uma verdadeira alegria. Há muitos outros conceitos que gostaria de trazer aqui hoje. Gostaria de falar sobre o esforço, sobre o valor das explicações para as crianças, sobre a importância da pergunta e da repergunta, sobre o tempo, sobre a paciência, sobre a repetição inteligente, sobre a generosidade, sobre a correção de condutas, sobre defesas mentais e sobre muitos outros conceitos, mas ficará para uma próxima oportunidade. Quem tiver interesse em saber mais sobre a ciência logosófica, sobre essa pedagogia, pode fazer inscrição no curso de informação que a instituição oferece. É um curso gratuito e ficaremos muito felizes com a inscrição dos senhores. Basta, após encerrar a palestra, procurar algum estudante de logosofia. Eu vou terminar com o seguinte ensinamento. A pedagogia logosófica é a pedagogia do bem dizer, do bem pensar, a pedagogia da felicidade, porque ao mesmo tempo que ensina, faz feliz. Obrigado. Depois de ouvirmos, tantas experiências bonitas, convidamos a todos para tomarmos um café e continuarmos o intercâmbio. Agradecemos a presença de todos. Boa noite.